Lição de número 13. Aviva, ó Senhor, a sua obra. O que é avivar? Nós falamos sobre o avivamento o trimestre inteiro. Trazer vida. Muito bem. Avivar é trazer a vida. Amados, vamos fazer aqui um breve relato histórico sobre esse trimestre. Hoje é a última lição. Nós começamos o nosso trimestre aprendendo sobre avivamento. O que é avivamento? Nós vimos avivamento aqui em alguns contextos, né? Na vida de Pedro, na vida da igreja, no ministério de Jesus, no Antigo e no Novo Testamento. A lição número 1 vem falando diretamente do avivamento espiritual. Depois falamos do avivamento no Antigo Testamento, mostramos ali do rei Josias, né? Neemias, Esdras, Daniel. O avivamento no Novo Testamento. Falamos também do ministério de Jesus, né? Falamos do avivamento na igreja, o avivamento no ministério de Pedro, que Pedro, antes de ser transformado, de ser avivado, ele chegou ao ponto de negar ao Senhor. Falamos também na vida de Estevão. Estevão ficou conhecido na história como o primeiro mártir da vida do cristianismo, né? O avivamento espiritual no mundo, trouxemos contexto histórico. O avivamento no Brasil, também trouxemos um contexto histórico no Brasil. Foi falado também do avivamento pessoal, que eu tenho que ser responsável pelo avivamento, né, na minha vida. Falamos também do avivamento e a missão da igreja. E falamos na lição passada, vivendo no Espírito. E eu perguntei o que era viver no Espírito e expliquei também o que não é viver no Espírito. E na lição de hoje nós vamos estar falando sobre aviva, ó Senhor, a sua obra. Primeiro ponto, eu quero trazer aqui um relato histórico, né? E queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Abacuque. Para nós fazermos um acompanhamento mais amplo do que aconteceu. Primeiro ponto, o que significa o nome Abacuque? Abacuque tem um significado. Na verdade, o nome Abacuque tem dois significados. Abacuque, um dos seus significados é aquele que vigia, e um outro significado é abraço. Abacuque significa abraço. Para quem quer cantar a musiquinha aí é Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque. Amém? Então, irmãos, para nós entendermos então, quem era Abacuque? Abacuque, ele era contemporâneo do profeta Jeremias. Ele era contemporâneo do profeta Jeremias e, segundo os estudiosos, ele era da tribo de Levi e bem provavelmente ele era um sacerdote, certo? Nós podemos analisar que o livro de Abacuque, ele termina com uma frase ao mestre de música, ao cantor-mor, para o instrumento de corda. Cantor-mor é uma referência ao cantor-chefe, ao chefe dos cantores, ou seja, ao maestro que ministrava na casa de Deus. Ou seja, o livro de Abacuque também traz algumas curiosidades. Se nós analisar todos os livros proféticos da Bíblia, alguém vai dizer assim: e veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me mostrou, e o Senhor me falou, e disse Deus, assim diz o Senhor. Não é isso que nós vamos ver? Mas agora, com o profeta Abacuque, a revelação é um pouco diferente. E ele escreveu o seu livro, irmãos, em forma de música, em cântico. E ele começa o seu livro assim: peso que viu o profeta Abacuque. Aí o peso que aqui está
dizendo, é a sua visão, a sua revelação, aquilo que lhe foi mostrado da parte de Deus. E ele então começa a questionar Deus sobre alguns quesitos. Primeiro capítulo, no segundo versículo, já vai dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvará. Por que razão me faz viver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda com o litígio. Por essas causas, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ora, que visões era essa que Deus estava mostrando a Abacuque? Lembra que para Ezequiel, Deus levou Ezequiel ao templo, mostrou a ele o que o povo estava fazendo de errado. Ele mostrou então a degradação do povo. Agora Abacuque, ele começa a olhar as injustiças que estavam sendo feitas. Nós, como igreja, às vezes nós olhamos por aí e vou dar um exemplo: as festas carnavalescas, que cada ano que passa está ganhando mais popularidade e cada vez mais negação a Deus e oblação ao diabo. Às vezes a gente chega e para e pensa: Deus não está vendo isso, não? Quem aqui nunca fez essa pergunta? Deus, por acaso Deus não está vendo o que esse pessoal está fazendo? Não é isso, irmã Samanta? Irmã Samanta fala: Deus vai trazer juízo, Deus traz juízo, irmãos. Só que um detalhe, nós temos que analisar: o que Abacuque estava vendo, ele não estava olhando o povo lá fora, ele estava olhando dentro da igreja, dentro do povo de Israel, e viu que o povo de Israel estava pervertido. Hoje, eu quero trazer aqui uma alusão do que aconteceu aí durante a pandemia. Muitas pessoas procuravam, diziam: onde está Deus que essa pandemia está matando desse jeito? Às vezes alguém que perdia um ente querido, alguém que perdia um amigo, alguém que falava: misericórdia, Deus não está, onde está Deus? E, infelizmente, alguém chegou a me perguntar: onde está Deus? No momento da pandemia, eu respondi que nós expulsamos Deus da nossa nação. Como assim nós expulsamos Deus? A cada ano que passa, o nosso país está expulsando Deus. Primeiro ponto: o que a Bíblia condena como pecado, a igreja tem que manter como pecado, mesmo que a sociedade, mesmo que as leis dizem que é algo normal ou natural, Deus continua sendo Deus, e o que é pecado vai continuar sendo pecado. Meados dos anos 90, começou com baixa proporção umas certas passeatas que afrontavam os direitos cristãos, afrontavam os direitos bíblicos, e essas passeatas, essas paradas, começaram a ganhar proporção, começaram a ganhar espaço na mídia, começou a ganhar alguns líderes políticos e começaram a perverter o direito de Deus. Muitas nações que antes diziam cristão, hoje fazem apologia ao aborto, fazem apologia ao homossexualismo, à ideologia de gênero e sincretismo religioso. Estou falando em nações inteiras. Nós, como igreja,
às vezes nos calamos durante anos. Mas Deus, irmãos, quando o homem vai errando, Deus, ele sempre traz o juízo. O juízo, ele vem por algumas maneiras. Vou citar algumas aqui. Por peste, por guerra, fome e por catástrofes naturais. Ou seja, terremotos, maremotos. Isto é os meios pelo qual Deus traz o juízo sobre a humanidade. Aí alguém fala, mas inocente vai estar pagando. Desde quando o homem fugiu do projeto, do plano original de Deus, ele está fadado a sofrer essas intempéries. Nós temos visto aí terremotos e mais terremotos, rumores de guerra. Acabamos de sair de uma pandemia. E a resposta que eu dei, quando me perguntaram onde estava Deus, eu dizia, Deus estava no mesmo lugar de sempre. Nós expulsamos Deus das nossas igrejas, nós expulsamos Deus do nosso país. No momento que começamos, o nosso Senado começou, a Câmara do Deputado, a legislar leis contrárias à palavra de Deus, nós começamos a expulsar Deus da nossa nação. Ele está no mesmo lugar, mas não está mais entronizado no coração do homem. O homem agora estão aprovando leis aí que autoriza uma criança, um adolescente, a fazer mudança de sexo. Se um garoto chegar para o seu pai ou para a sua mãe e falar, eu sou garota, a sociedade tem que aceitar que ele é garota. Isso é lei, certo? Se ele chegar e falar, eu quero fazer mudança de sexo, ele vai fazer mudança de sexo. Ou seja, cirurgias já foram autorizadas para criança e para adolescente. Apenas ele falar, eu quero ser menina, vai fazer a remoção da sua genitália e fazer uma genitália feminina. Isso, onde está Deus? Estamos expulsando Deus. Estamos afrontando a inocência das nossas crianças. Aí a criança de 2 aninhos, 5 aninhos, chega na escola e fala, olha, eu quero ser chamada, a menina chega e fala, eu quero ser chamada de João. A professora vai ter que colocar no livro de chamado o nome dela como João. E se o menino que chama Joaquim quer chegar e falar, meu nome é Maria, a lei está determinando que a escola coloque no livro de chamado o nome dele como Maria e que ele seja chamado de Maria, que seus direitos sejam respeitados. Estão em debate aí sobre banheiros coletivos, onde as escolas, algumas empresas aqui em Minas Gerais, você chega a algumas empresas, não existe mais vestiário masculino e vestiário feminino, existe um vestiário coletivo, ou seja, estão preparando a humanidade ou a sociedade para aceitarem tais decoros. Chega aí em uma escola, as meninas estão no banheiro, chega uma meia dúzia de adolescentes de sexo masculino e podem chegar e usar o banheiro ao lado das meninas. Isso nós estamos concordando, nós entre aspas, a nossa sociedade. A igreja, às vezes, não está fazendo o papel de igreja, que é denunciar o pecado. Abacuque ali estava vendo, olha, primeiro ponto, ele diz que por causa disto a lei se afrouxa e o direito é pervertido. Nós como igreja, irmãos, nós como igreja temos que entender que o que é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E que o certo continua sendo certo, mesmo que todos estejam fazendo. E o que ele estava vendo estava ali dentro do contexto judaico. Ou seja, a nação de Israel já havia sido levada em cativeiro há aproximadamente 100 anos. Porque havia ali a Síria, havia ali o Egito, que era potência mundial daquela época, mas no ano 612 a.C., a Síria caiu perante o Babilônia.
ano 587, Jerusalém caiu. E no ano 605, cai também o Egito perante o império de Babilônia, ou seja, os caldeus. E Abacuque começou então a observar que o povo estava pervertido, o povo estava torcendo o juízo, o povo estava torcendo a lei, ou seja, em um julgamento, a sentença que saía nem sempre era favorável, as autoridades eram corrompidas, eram corruptíveis. Se eu estivesse errado e uma outra pessoa estivesse certa perante o tribunal, mas eu chegava com um certo dinheiro, um certo suborno, o direito era pervertido e a sentença saía favorável a mim. Hoje nós vemos aí, nas mídias sociais, pessoas que cometem crimes bárbaros perante a sociedade, mas, de acordo com as brechas que existem na nossa lei, a pessoa é colocada em liberdade. Esta semana mesmo, eu acompanhei a prisão de um jovem que cometeu crimes bárbaros. Ele tinha sido condenado, se não me engano, a 18 anos de prisão. Ele cumpriu parte da pena, ganhou o induto de ser colocado em liberdade, e nesse dia, no final de semana que ele ficou em liberdade, ele foi filmado cometendo vários assaltos na rua. Ou seja, alguém que comete um crime bárbaro é colocado na liberdade porque ganhou alguns benefícios da lei. Outras pessoas cometem um crime médio e ficam condenados até sem direito a condicional. É isso que está acontecendo. E nós, como igreja, temos que falar a verdade, assim como diz o profeta Abacuque. Abacuque, então, ele começa a clamar a Deus e clamar por socorro. Irmãos, só que ele falou: Deus, até quando eu clamo, o Senhor não vai me atender? Até quando eu grito e não sou ouvido? Às vezes nós gritamos, nós clamamos e pensamos que Deus nem está ouvindo. Mas de repente vem a resposta de Deus. E quando Deus responde para ele, Deus diz que ia trazer um povo que marchava sobre a largura da terra e que esse povo ia ser usado como chicote de Deus para punir o seu povo. Quando está referindo aqui ao povo de Deus, estamos falando ao povo de Israel, ou seja, no encanto de Abacuque, a nação de Judá. Jerusalém estava em pecado, Jerusalém estava afastada de Deus, Jerusalém estava em uma situação que estava sacrificando seus filhos a deuses estranhos, e Deus não estava agradando. E Deus então, ele promete que vai enviar o inimigo. Quando Abacuque olha e vê a pecaminosidade de Israel e vê a pecaminosidade de Babilônia, ele fica assustado. Como Deus vai usar um povo mais pecador do que eu para nos punir? Aí Deus então fala para ele, porque o povo, eles não estavam mais dentro do desígnio de Deus. E Abacuque então continuou a expor as suas visões e começa a clamar e a pedir a resposta de Deus. E veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Às vezes eu faço uma clamação a Deus, eu peço a Deus uma resposta, e a resposta nem sempre é aquilo que eu esperava. O que que ele queria? Ele queria que Deus mandasse um avivamento no povo, um arrependimento no coração do povo, mas todavia Deus, ele diz que mandaria os caldeus, e os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote do céu, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e se converter da sua impiedade, que já ultrapassava os limites de tolerância divina.
Isso está em Abacuque, no capítulo 1, o versículo 8 ao 11 e o versículo 13. Vamos ler para os irmãos entenderem. Ele está falando do povo que viria. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais perspicazes do que os lobos da tarde, e os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voando como se fosse águia. Agora o versículo 13 diz: ele já reclamando a Deus, tu és tão puro que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar, pois olha para que procedam alevosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele não estava conseguindo entender como Deus ia usar uma nação pecadora, uma nação ímpia, para punir a Israel. Mas a esperança de Abacuque era que Deus mandasse o avivamento, e ele continuou na vigília. E ele começa dizendo: olha, eu ficarei na minha guarda, estarei sobre a fortaleza, e me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando lhe for erguido. Aí então vem a resposta de Deus. E Deus então começa a falar com ele: olha, eu vou mandar esse povo para o castigo. Estou mandando os caldeus vir para punir o nosso povo, a minha nação, o meu povo eleito. Mas eis que a sua alma se incha, e não é reta neles, mas o justo pela sua fé viverá. Ou seja, Deus estava então falando com Abacuque assim: Abacuque, eu estou vindo e vou passar na peneira. Muitos vão ser mortos a espadas. Muitos vão ser mortos de fome, outros vão ser mortos pela peste, mas o justo viverá. Pela sua fé, o justo vai viver. Pela sua fé, o justo vai prevalecer. E o apóstolo Paulo mais na frente, e os reformadores também, baseados nisso, o justo, pela sua fé, viverá. E como nós estamos hoje? Estamos em uma situação parecida com a de Abacuque. A nossa fé está mantida em Deus. O avivamento pela palavra. Ouvi a palavra. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu. Primeiro ponto é nós estarmos em condição de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela continua ecoando nos 4 cantos do planeta Terra. Eu posso ouvir e ignorar, eu posso ouvir e praticar, mas acima de tudo, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e temer. Abacuque, ele então traz essa explanação. Ele fala: ouvi a tua palavra. Capítulo 3, versículo 2. Quem pode ler para nós? Abacuque. 3. Versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro ponto. Ele ouviu a palavra de Deus e temeu. Hoje a palavra de Deus está sendo ecoada pelos 4 cantos da terra. Hoje a palavra de Deus está sendo gritada em uma velocidade muito maior do que já foi gritada em todos os tempos na face da terra. Hoje você liga aí nos canais de televisão, tem vários pregadores gritando a palavra de Deus. Abre os canais de YouTube, tem muitos pregadores, entre aspas, gritando a palavra de Deus. E nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Repete a leitura para nós, irmão. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vamos devagar. Ele fala: ouvi a tua palavra e temi. Primeiro, ele teve medo do que Deus falou que ia acontecer. Então ele clamou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos.
prossiga. No meio dos anos a notifica. Olha, no meio dos anos a notifica, Senhor, faça ela ser notória. Prossiga. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus viu o castigo. Não é como alguém que chega e fala: bem feito, tinha que acontecer mesmo. Tal povo ou tal nação afastou-se literalmente do Senhor. Não, irmãos, não é assim. Nós temos que ser, primeiro ponto, temer a Deus, ouvir a palavra de Deus. Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria e dá bom entendimento a todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Ora, clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que aviva a sua obra. Ouvi, Senhor, as tuas palavras e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu a palavra com temor e clamor a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta ele faz 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Irmãos, primeiro pedido, ele pediu ao Senhor que avivasse a tua obra. Avivar aqui seria o quê? Desperta o teu povo, traz vida ao teu povo, restaura o teu povo, tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Senhor, eu sei que tu és santo, eu sei que tu és tremendo, mas eu sei também que a tua misericórdia dura para sempre. Eu sei, meu Deus, que as tuas mãos estão estendidas, que o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para perdoar, porque a tua palavra diz que nós clamamos pelo teu nome, nos humilhar e orar e nos converter do nosso mau caminho. Então, Senhor, envia um despertar no coração de cada um de nós. Eu preciso ser avivado, nós precisamos ser avivados. Eu tenho que entender que no momento em que eu pensar que não preciso de avivamento, eu já estou morto espiritualmente. Amém? Segundo pedido, ele pediu a Deus para que notificasse a sua obra, ou seja, fala com eles, ó Deus, toca no coração deles. E outra coisa, ele pedia a Deus que lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança e fé e otimismo. Primeiro ponto agora, irmãos, para nós entendermos. Alguém cometeu um delito. Alguém, um cidadão em conflito com a lei, cometeu algumas falhas, e aquela pessoa vai ser punida pela polícia. Digamos que essa pessoa é parente da dona Clarice, e essa pessoa fez o delito com o parente da dona Samanta. No sentimento da dona Clarice, como é que ela queria uma pena? Se um dos seus irmãos comete um delito, matou, roubou, estuprou, vai pagar. Mas você quer uma pena máxima ou uma pena branda? A justa, né? A justa. Irmã Samanta, qual seria a pena que a senhora queria? A máxima. Houve misericórdia? Não. Do lado da dona Clarice, ela falou uma pena justa. Parabéns para a senhora, porque 99% das pessoas queria a pena branda. Quando se tem um tribunal, eu já falei aqui e volto a falar. No tribunal, certo? Tem familiares do réu e familiares da vítima, certo? Os familiares do réu estão implorando, chorando,
torcendo, orando, rezando, fazendo promessa. Promessa essa que às vezes nunca vão cumprir. Para que o juiz dê uma sentença mínima. Ah, porque o meu filho é réu primário. Ah, porque o meu filho é vítima da sociedade. Porque meu parente é vítima da sociedade. Espera aí. Se ele é vítima da sociedade, e a pessoa que foi vítima dele é vítima de quem? É vítima do vítima da sociedade? Eu vi uma reportagem, não foi uma reportagem, foi uma filmagem de uma policial, e ela estava grávida, ela foi assaltada, ela reagiu ao assalto e perdeu o bebê. Ela foi baleada, ela perdeu o bebê, mas ela conseguiu alvejar 3 dos seus agressores antes de ela ser atingida. Aí os direitos humanos, no dia que ela ganhou alta, ou antes dela ganhar alta, o direito humano não foi no hospital. Sabia como é que ela estava? Porque ela é uma agente da lei. Ela não é vítima da sociedade. No dia que ela estava no hospital, porque quando um cidadão em conflito com a lei é alvejado por um policial ou por um cidadão de bem, vamos dizer aqui, em conflito com a lei, cidadão de bem ou agente da lei. Se ele foi alvejado, os direitos humanos vão até a família dele. A família dele é amparada financeiramente, principalmente se tiver filhos. Mas a família de quem foi alvejado ou de quem perdeu a vida em conflito não recebe um sequer telefonema dos direitos humanos. Essa agente, não vou aqui dizer o nome dela, que não foi neste estado, foi em outro estado. Quando ela estava saindo do hospital, para surpresa dela, o seu pelotão estavam todo diante do hospital, cantando e marchando e aplaudindo. Não tinha direitos humanos ali. Então, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, que às vezes nós queremos justiça nossa, mas nós devemos clamar pela justiça divina. Se nós estamos em um tribunal para sermos julgados, devemos ter ciência do que fizemos. Devemos ter clemência daquele que está sendo julgado, mas que seja feita justiça nos rigores da lei. Amém? Avivamento é questão de vida e morte. O clamor pela misericórdia de Deus. O profeta ainda vai dizer no capítulo 3, no 1 e no 2, ele questiona o que ele viu, ele afirma o que viu, ele viu a situação do inimigo. Agora no capítulo 3, ele vai orar assim: cante, ouvi a tua palavra entre mim. Aviva, o Senhor, as tuas obras e notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu o céu e a terra e encheu o seu louvor. E ele vai cantando, vai falando, até que ele chega no versículo 16. Ele fala ainda: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele viu que Deus estava trazendo um povo ímpio, um povo que não temia Deus, para trazer a destruição. Mas de repente ele vê que Deus depois suscitaria um povo para punir
aqueles que eram os algazes, aqueles que eram agressores. Isaías profetizou antes que Deus chama Ciro de meu ungido para punir a Babilônia e libertar o povo de Israel após o seu período de escravidão. Então, meus queridos, nós temos que entender que a chama do avivamento, ela não pode apagar no meio da igreja. Nós temos que clamar por misericórdia e manter a chama do avivamento acesa. Amém? Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas se arrepende sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor, porque Deus é misericordioso. Irmãos, nós devemos saber que Deus, Ele sempre ouve. Deus, Ele sempre está perto. Deus, Ele sempre é misericordioso. A Bíblia relata que Davi, quando ele cometeu um certo delito, o profeta foi até ele e falou assim: olha, Deus está te propondo 3 coisas: que a peste te consome, ou que a espada te consome, ou que você caia na mão de Deus. E ele então fala com aquele que enviou, falou com ele assim: me dá a resposta rápido, porque eu tenho que dar uma resposta para aquele que me enviou, que era Deus. Ele diz que caia eu, pois, na mão do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. O homem pode não ser misericordioso, o homem, mas a Deus, Ele na ira, Ele se lembra da misericórdia. Clamemos a Deus atualmente, podemos confirmar que a depravação, irmãos, isso aqui eu vou até ler na nossa lição, uma coisa que está acontecendo em nossa volta, e me entristece, eu como igreja me entristece muito. Naturalmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou edêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha ou pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada, com apoio legal. Irmãos, nós temos que entender, por uma coisa, ter o apoio legal não é uma coisa moral. Há poucos anos, governo cultualmente autoritário incluíram em suas agendas institucionalizadas a lei do aborto, do falso casamento gay. Aí pergunta: onde está Deus? Eu falo: nós expulsamos Deus quando aprovamos essa lei. Tem igreja, irmãos, a ideologia de gênero e ainda mais a igreja que dizem ser cristãs aprovam essas abominações. É isso que eu, como igreja, irmãos, eu fico estarrecido. É pessoas dizendo, com pretexto de serem igreja inclusivas, aceitam depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Irmãos, nós sabemos que Deus é amor, está escrito, mas também está escrito que Deus é juízo, que Deus é justiça. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, Deus, lembra da misericórdia. Que essas pessoas, essas igrejas, elas vão acordar enquanto é tempo. Alguém diz que a mulher tem todo o direito sobre o seu corpo e por isso apoiam ao aborto. Mas a Bíblia diz que a vida começa no momento do ato da concepção. Ali é um homicídio.
E está escrito: não matarás. Então você está matando. Você é contra alguém que cometa um crime, e você pode cometer um homicídio e dizer que tudo isso é normal. Alguém pode dizer: nós temos que ser uma igreja inclusiva, aceitar a todos. Sim, nós aceitamos a todos. A porta da igreja está aberta. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E se pois o Filho do homem vos libertar, ou seja, se pois o Filho de Deus vos libertar, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Para o homossexual tem jeito? Tem. Qual? Jesus. Se fala que é uma doença, se é uma doença, o sangue de Jesus é a cura. Ele purifica o homem de todo o pecado. E que Deus abençoe a todos. E que Deus nos dê graça. E no próximo trimestre estamos falando sobre o direito da família. E eu convido a todos a participarem da primeira à última lição do próximo trimestre. Vamos aprender os valores da família. Que Deus em Cristo abençoe a todos.